Beleza, sua prova. Eu vou, no início, fazer algumas perguntas, então vocês vão poder ficar com o microfone aberto por enquanto, tá? Fazer algumas perguntas, sempre faço perguntas, né? E aí a gente vai começar com parte prática, beleza? Então, qual que é o tema da nossa bate-papo, tá? De hoje. A gente vai falar sobre networking e sobre ambiente facilitador. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o que vocês entendem por ambiente facilitador e o que vocês entendem por network? O que vem na cabeça de vocês? O que vocês acham que é? Para que serve? E aí? Quem começa? Pode começar, Paty. Eu acho, né, que eu tenho aprendido aí no grupo das mulheres que o network é a gente conseguir apoiar o trabalho uma das outras, que a Sim. gente apoiando o trabalho das outras e de qualquer outra pessoa, de quem a gente nem conhece, mas ou então assim, eu li uma coisa essa semana que eu achei muito interessante, uma colega sua abriu uma loja de roupa de criança, mas você não tem criança, curte, comente, compartilhe, porque se ela é tua amiga, algum fator em comum vocês têm, por que não apoiar o crescimento? Então, eu acho que é apoiar o crescimento dos outros, Maravilha. Apoio? Muito bem. O que mais? né? O que mais? O que você acha, Paty? Eu? Paty. Eu acho que gente gosta de gente. Que nós compramos de pessoas muitas vezes. E a nossa rede de contatos é importante porque em algum momento você vai precisar de alguma coisa que você acha hoje que não vai precisar, mas em algum momento as pessoas elas vão fazer parte de algo importante na sua vida. Então, a sua rede de contatos é que vai te dar uma luz toda vez que você estiver no momento, seja ele de dificuldade, seja de oportunidade. Se você tiver uma boa rede de contatos, você sempre vai saber a quem recorrer para pedir um conselho, uma ajuda, enfim. Sempre alguém que você conhece vai ser útil de alguma forma. Mas eu não digo no sentido de só usar pessoas, eu digo que acontece isso com a gente também, é uma troca, né? Nós temos muito a oferecer para outras pessoas, a gente não imagina, e as pessoas têm muito a oferecer pra gente. Perfeito, muito bem. Antes da gente entrar, então, no que é, para que serve, como que vocês vão passar a utilizar, como que eu vou orientar vocês a passar a utilizar essas duas ferramentas, network e ambiente facilitador, de certa forma é uma ferramenta, assim, viu, Ari? Tudo que vocês falaram sobre network faz muito sentido. Tem que ajudar o amigo, realmente um precisa do outro, realmente é para ajudar a crescer de forma profissional e de forma pessoal, e a gente vai falar de forma prática aqui como que a gente vai utilizar isso, tá? De que maneira que a gente é intencional. Eu sempre falo muito sobre isso, né? A Paty é uma mentorada nossa, então ela sempre escuta palavras desse tipo, né? Tem que ser intencional, de que maneira, de forma estratégica, como que você vai fazer isso e aquilo outro. Então vamos lá, Eu quero que vocês anotem duas perguntas. Então, eu quero que vocês anotem duas perguntas. Essas duas perguntas, eu quero que vocês parem para refletir. Vocês vão anotar, vocês vão parar para refletir em que frequência vocês estão usando essas duas perguntas, tá? Então, a primeira pergunta, anota assim, como consigo realizar X coisa? Essa é a primeira pergunta. Todos os dias. Todo dia. Maravilha. Todos os dias. Muito bem, então a gente já vai falar sobre isso. Eu quero que vocês anotem a segunda pergunta. Então eu quero que vocês anotem assim, Quem pode me ajudar a realizar X coisa? Quem pode me ajudar a realizar tal coisa? Primeira pergunta vai sempre questionar como, e o como volta para você. Então, quando você se pergunta como que eu vou fazer tal coisa, o que a sua mente vai fazer? A sua mente vai voltar no passado e vai buscar toda a vivência e toda a experiência que você teve para conseguir responder essa pergunta. Então, você acaba drenando tudo que você sabe para conseguir resolver aquela solução. Então, diante de uma necessidade, diante de alguma dificuldade, enfim, diante de alguma tomada de ação,
você sempre vai se perguntar como. Hoje em dia, lógico que a gente tem mais facilidade, né? Hoje em dia a gente tem inteligência artificial, a gente tem tecnologia, então a gente digita o como no YouTube, como nananana. A gente digita o como no Google, como nanana, ou pede para o chat GPT também, como papapá, papapá. Apesar que lá não é como, né? É outra maneira que você tem que pesquisar. Então, por que essa pergunta tem a ver com network ou com ambiente facilitador? Porque o principal objetivo do networking é polaridade. É transbordo. Então, assim, quando eu me pergunto como fazer algo, e talvez eu chego no meu limite, eu já esgotei o meu como, eu fiz tudo que eu podia dentro do meu como, eu vou para a segunda pergunta. Quem pode me ajudar? E aí, no quem pode me ajudar, e a Paty colocou esse exemplo. A Paty Teacher colocou esse exemplo, né? De quando a gente... A Paty Gonçalves. É, a Paty Gonçalves. Tudo bem, eu vou decorar o sobrenome de vocês. Então, quando a Paty fala, olha, quando a gente precisa de ajuda e a gente precisa pensar na rede de apoio, rede de contato, a gente vai lá e aciona aquela pessoa. Então, a gente vai pro quem depois que esgota o como. Vocês perceberam isso? Eu tô com um tio internado no hospital essa semana, e eu tava até lá hoje de manhã. Então, não consegui... Ia fazer umas visitas até lá no espaço do Gil. E eles esgotaram todo o como deles, até eles se perguntar quem podia ajudar eles para esse processo de internação. Então faz todo sentido o que a Paty falou. Só que o que acontece? A gente gasta muito, muito, muito tempo no como. Eu não tô dizendo que não é importante, mas o como vai fazer você eliminar todas as suas possibilidades primeiro, para aí depois você ser mais rápido e mais assertivo. Porque o quem pode te ajudar, ele te entrega velocidade e assertividade. Então, o objetivo do networking é que você tenha um ambiente facilitador, e a gente vai falar sobre ambiente facilitador, para se perguntar, quem pode me ajudar? Então, por exemplo, em relação a preciso adquirir um presente, quem pode me ajudar? A Paty? Paty, qual que é o seu sobrenome? Almeida? Paty Almeida. A Paty Almeida. Quando eu falo sobre idiomas, quem pode me ajudar? A Paty Gonçalves. Quando eu falo sobre recrutamento e seleção, quem pode me ajudar? A Ari. Ou psicologia, a Ari é psicóloga também. Entende? Então, quem pode me ajudar? Quem? Vocês precisam trabalhar mais esse quem. Ok? Então, assim, olha, até quando vocês fazem pesquisa. Então, eu estudo todos os dias, por exemplo, sobre educação financeira. Todo dia eu tô... antes de entrar aqui com vocês, eu estava estudando, inclusive. Um pouquinho. Todo dia eu estudo um pouquinho. Quem pode me ajudar? Existem alguns profissionais que me ajudam. E aí, é direto com eles. Eu não vou no meu como, porque no meu como eu já esgotei. Então, perceba, essas duas perguntas, elas vão nortear a vida de vocês todinha, todinha. Ela sempre norteou. Vocês sempre se questionam como, só que vocês se questionam muito pouco quem. Agora eu estou fazendo de forma intencional vocês começar a direcionar a mente de vocês para quem pode ajudar vocês. Esse é o principal ponto. Quando a Paty Gonçalves decidiu abrir um grupo de mulheres que empreendem, claro que ela foi despertada por esse desejo, essa necessidade de fazer uma rede, porque se você joga no Google e pergunta lá, né, o que é network, vai aparecer lá, rede de pessoas que se ajudam de forma profissional. E eu acredito fortemente, vocês já me conhecem, que não é só de forma profissional, não, mas também de forma pessoal. Então, network serve para vocês conseguirem se conectar com o quem pode ajudar. Esse é o ponto, esse é o principal ponto. Um outro ponto importante é a polaridade. Então, as pessoas são diferentes, elas são polares. Então, elas se complementam. Diferente do se completa. Você já é completo. Vai só se complementar. Ou seja, você vai só transbordar. Entendendo que as duas principais perguntas que vai nortear para o resto da vida de vocês é como fazer e quem pode me ajudar, eu quero que vocês se autoavaliem a partir de hoje, qual é a periodicidade, qual é a frequência que vocês se perguntam como fazer e qual é a frequência e periodicidade que vocês se perguntam quem pode te ajudar. Porque se está muito alto a frequência do como fazer e muito baixo a frequência de quem pode ajudar vocês, significa que vocês estão utilizando pouco, de maneira não intencional, o network de vocês. Ou que vocês não estão possuindo um bom network. Conseguem compreender isso?
Faz sentido? Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente nivelando. Nivelando a ponto até que o quem pode ajudar fique até melhor do que o como. Porque o quem vai te dar mais velocidade. Então, por exemplo, se eu preciso comprar um imóvel, um corretor que vai te ajudar. Você pode até procurar quem pode ajudar no YouTube, se perguntando como fazer. Mas o teu como é muito limitado. Então, eu quero que vocês entendam que isso também tem a ver com gestão de tempo. Lembra que eu falo que gerir tempo não é gerir o tempo? Você não consegue falar relógio volta para as 3? Você gere a si mesmo dentro do tempo. E toda vez que você entende a importância de gerir a si mesmo dentro do tempo, até as decisões de network influenciam nisso. Aí a gente vai para o ambiente facilitador. E o ambiente facilitador, como a Ari disse, gostei, é uma ferramenta. É uma ferramenta que vocês precisam usar todos os dias. Todos os dias. Então, eu vou explicar para vocês o que é um ambiente facilitador. Vocês, a partir de hoje, precisam tanto estar em ambientes facilitadores, como promover ambiente facilitador. Não esqueçam disso. Vocês precisam estar em ambiente facilitador e vocês precisam promover ambiente facilitador. O que é, então, ambiente facilitador? Aqui, por exemplo, está sendo um ambiente facilitador. Um ambiente facilitador é um ambiente que vai te proporcionar realizar o como ou acessar o quem. Então, por exemplo, se eu vou para aula com a Paty, tanto online ou em loco, presencial, não importa, eu estou me conectando através do conhecimento da Paty por um ambiente facilitador. Eu preciso desse ambiente facilitador. Se eu não tiver um ambiente para facilitar esse acesso, esse contato com essa informação, com esse capital intelectual, eu não consigo acessar a Paty. Então, por exemplo, o YouTube, dependendo do que você pesquisa, ele é um ambiente facilitador. Você consegue descobrir como monta uma mesa, dependendo do modelo, vai estar lá. Entende? O ambiente de vocês, o grupo de mulheres que empreendem, ele precisa ser esse ambiente facilitador. E aí, vocês que são líderes lá, até anota isso, é uma sugestão, uma orientação, tá? Anotem assim, ó, como pauta, né? Para qual finalidade nós temos esse ambiente facilitador? Quais são os principais objetivos desse ambiente facilitador? Qual, Amanda? Do grupo no WhatsApp. Percebam? Quando eu tenho um grupo de networking, de ver a cada 15 dias, no final de semana. Paty, liga o seu microfone, eu não tô te ouvindo. Pode ligar. Era comigo que você ia falar ou não? Não, que o Gil perguntou se eu queria um café, eu falei para ele que eu quero, ele foi fazer. Eu também quero, pode mandar um cafezinho. Se vocês quiserem, eu ensino, tá? Como é que faz. Vou aprender com vocês. Tá bom, muito bem. Até eu quero café, eu já tomei uma coca que é para dar uma eu não tomo café, gente, mas tudo bem. Só aguinha, pra caramba. Você não sabe o que você tá perdendo. Pois é. A Maria é viciada em café, mas eu não peguei ainda o dom. Nem ainda não. Então, percebam, pergunte qual é a finalidade. Então, tem que ser muito intencional. Lembra? Tem que trabalhar sempre uma intencionalidade. Então, quais são os principais objetivos que esse ambiente facilitador, que é o grupo no WhatsApp, Mulheres que Empreendem, está proporcionando? Qual é o principal objetivo que o ambiente facilitador da empresa, da Ari, está proporcionando, do teu setor, Ari? Então, isso vocês precisam se questionar. Quais são os objetivos? Porque o ambiente facilitador, ele proporciona a conexão do quem e do como de forma intencional, direta. Então, eu preciso que vocês tenham clareza disso. Agora, o que vocês entendem? Que ambiente facilitador, nós podemos tanto participar, como nós podemos criar. Aliás, vocês têm a responsabilidade de tanto participar de ambientes facilitadores, como de proporcionar. Então, vocês podem participar de workshop, de eventos, de palestras, enfim. Vocês podem frequentar ambientes facilitadores prontos para que você frequente. E vocês podem proporcionar, através de uma aula, como a Paty deu, através do encontro, como a gente está fazendo agora, através dos encontros que vocês fazem periódicos com as pessoas que empreendem. E vocês podem proporcionar, inclusive, um café da tarde. Isso também é um ambiente facilitador.
para que vocês troquem ideia, para que vocês troquem informação. Então, o ambiente facilitador se cria e se participa. Perfeito? Então, eu quero fazer um desafio aqui com vocês. Topam? Vocês já sabem. Sim. Quando vocês falam que vocês topam, é para vocês fazerem, porque eu confio que vocês vão fazer, tá, Paty? Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Eu quero que vocês pesquisem. Eu vou deixar... Bom, vou facilitar. Tá. Eu quero que vocês pesquisem para este semestre e para o próximo ano, para 2025. Para esse semestre, vocês vão pesquisar para vocês frequentar ou para vocês proporcionar pelo menos um ambiente facilitador para a sessão. Para esse semestre, até dezembro desse ano, vocês precisam ou frequentar um ambiente facilitador ou vocês vão proporcionar um ambiente facilitador. E para o ano que vem, vocês vão frequentar e vocês vão proporcionar um ambiente facilitador por semestre. Meta. Tá muito fácil esse desafio, a gente já faz isso. Mas olha só. Quando eu falo sobre ambiente facilitador, vocês fazem bastante isso. Eu quero que vocês entendam agora que networking, ele serve para ajudar vocês a crescer como pessoa e como profissional. O ponto é, os ambientes que vocês estão frequentando, eles estão ajudando vocês a crescer como pessoa e como profissional? Eu sei que sim, no caso de vocês já estão fazendo grupo para isso. Mas tem que ser de forma muito intencional. Então, por exemplo, todo ano, na nossa projeção anual, que é um planejamento que você faz anual, antes de iniciar o ano, bem antes, eu já pesquiso quais são os ambientes facilitadores que eu vou frequentar. Então, eventos que eu preciso ir. Que nesse caso, até a gente conseguir proporcionar nessa altura para cá, esse ambiente tem que ser em São Paulo. Então, é mais complexo quando a gente fala sobre isso, compreende? É mais difícil para nós que estamos aqui ir para lá. Então, a cada semestre, pelo menos, eu me proponho a ir num ambiente facilitador. Só que não simplesmente ir. Lembra da pergunta do como e quem? E para que eu vou estar naquele ambiente facilitador? É extremamente importante. Isso atrelado às metas que eu tenho anual, às metas que eu tenho semestral. Entendem? Então, uma coisa é vocês estarem no ambiente, que vai demandar um pouco de esforço. Por exemplo, a gente poderia ir ou ter ido, vai ser ainda, dia 15, um ambiente facilitador que a Pose vai proporcionar, perfeito? É Rio Preto. Claro que é. Foi assim, né? Mas vocês percebem o nível de dificuldade, complexidade com agenda, com compromisso, com gestão financeira? Então, quando eu falo para vocês se organizarem para estar num ambiente facilitador, é porque a gente entende que não é assim, você já vai estar nesse ambiente facilitador. Então, anote isso e coloca no teu radar. Qual que é um ambiente facilitador importante para que eu esteja ainda dentro desse semestre? Qual que são as metas que eu quero cumprir ainda dentro desse semestre, até dezembro desse ano? Que esse ambiente facilitador vai acelerar meu processo. Porque lá tem quem pode me ajudar, que vai dar o como que eu estou buscando. Estão entendendo qual que é o ponto? Perfeito? E aí vocês vão ter tempo hábil para vocês olhar para 2025 e pensar em 2 ambientes facilitadores na qual vocês vão estar, vão pagar o preço para estar lá, de tempo, de organização, de investimento, de tudo, e também proporcionar. E aí, o que eu quero que vocês entendam? O proporcionar ambiente facilitador não é só para o profissional. Não é só para o profissional. O profissional é importante? Claro que sim. Só que lembra que eu sempre digo que você precisa crescer o seu CPF tem que estar maior do que o seu CNPJ. Você tem que sempre crescer, que você é reflexo, teu negócio é reflexo daquilo que você é. Então, significa que você não tem que oferecer ambiente facilitador somente para profissional. Você tem que oferecer... Estou me planejando para uma conferência em Florianópolis em janeiro, perfeito? É isso? Esse é o ponto. Entendeu? Aí você tem que se planejar, projetar para estar lá. Então, olha só. Quando a gente fala de estar num ambiente facilitador, a gente tem... E o proporcionar um ambiente facilitador, que seja pessoal e vida profissional, você pode, por exemplo, amanhã é dia dos pais. Se você decidir fazer um almoço na sua casa, você está proporcionando um ambiente facilitador. Um ambiente na qual você facilita para que os pais da sua família
frequente a sua casa e vocês trabalham uma área muito importante na nossa vida, que é a área familiar. E que você precisa disso para que você consiga crescer, porque você tem aquilo que você é, então é ser para ter. Então, se você se torna cada vez mais essa pessoa melhor, e o ambiente facilitador tem tudo a ver com happy hour, tudo a ver com almoço, com janta que você faz na sua casa, você também está proporcionando um ambiente facilitador. Então, quando eu falo, então vamos pegar assim, ó. O desafio é que vocês proporcionam e estejam em ambientes facilitadores grandes, com um grande volume de pessoas. Mas eu quero que vocês frequentem e realizem ambiente facilitador pequenos também, micros, que seja familiar e que seja também da rede de apoio de vocês, que seja do relacionamento interpessoal, os amigos. Por que acontece? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente pensa assim às vezes. Nossa, mas eu vou proporcionar esse ambiente facilitador e vou chamar essas pessoas, mas elas nunca me chamam. Elas fazem as coisas e não me chamam. Então aqui eu quero trabalhar a mente de vocês para vocês serem intencional, vocês fazerem, vocês transbordar, vocês plantar. Então na família a gente faz isso, e a Mari faz muito isso, estou abrindo real para vocês. A gente sempre faz ambiente facilitador para a família. E a família faz e a gente que se convida, tá? A família não chama, não. Aí vocês pensam assim, Amanda, vocês ficam chateados? Claro que não, cada um dá aquilo que tem para oferecer, eu trabalho com isso, eu estudo isso, então como que eu vou exigir que a pessoa entenda e tenha esse nível de maturidade que a gente trabalhou para ter, entendeu? Então o que eu faço? Eu proporciono ambiente facilitador. Nessa semana que passou, eu dei uma sumida, a gente fez 3 churrascos em casa, gente, eu não aguentava mais carne. Ou seja, 3 ambientes facilitadores. Às vezes vocês pensam assim, mas era só mexidinho? Não era pra família, era pra amigos, a gente tinha visita. Então eu quero saber que dia que vai ser o churrasco. Vamos fazer. Dos seus mentoreados. Vamos fazer, nós vamos fazer, com certeza. É um ambiente facilitador nosso. Ambiente facilitador nosso, com certeza. Café da tarde, com certeza. Ontem a gente queria ter feito um risoto com uma pessoa que tá vindo com um braço aqui pra nós, mas não deu certo, né? A Mari já tinha feito sopa. Então a gente deixa para outro dia. Então assim, eu amo sopa também. Então olha só, eu quero que vocês pensem de forma intencional. A partir de hoje, tudo é ambiente facilitador. E o ambiente facilitador, ele tem que ser intencional. É vocês que criam, vocês são causa, não consequência. Se a gente parar para pensar de uma outra forma, e a gente vai falar sobre a importância do ambiente facilitador, a gente parar para pensar de outra forma, se a gente frequentar ambientes ruins, que facilitam outras coisas, logo você vai estar tendo hábitos ruins. Faz sentido? Se a gente frequentar um ambiente facilitador, na qual as pessoas, elas se desrespeitam umas às outras, elas não se respeitam, elas, sei lá, têm relacionamento com outras pessoas, né? Então, ou seja, trai o marido, trai a mulher, o que vai acontecer? Tudo vai, uma desordem leva a outra, e uma ordem leva a outra também. Então, o ambiente facilitador, ele existe para o mal, e o ambiente facilitador, ele existe para o bem. Eu sempre falo que, assim, ó, as pessoas, elas costumam dizer que quando elas são fora da curva, elas nadam contra a maré. Se elas estão nadando contra a maré, na minha opinião, nos meus moldes, está errado. Talvez ela está na maré errada. Se ela for para a maré certa, ela tem que nadar a favor da maré, porque é muito mais fácil nadar a favor da maré. Então, o que significa? É muito difícil você mudar pessoas. Pessoas a gente não muda, a gente só influencia. O que a gente muda? A gente muda de ambiente. Então, a gente não muda as pessoas, a gente só influencia. Nós só temos controle sobre nós, e muito pouco, viu? Porque mais de 90% do que a gente faz está no automático. Nosso subconsciente que trabalha pra gente. Então, se a gente não se controla, tem pouquíssimo nível de autocontrole, por que a gente acha que a gente consegue controlar o marido, o filho, o amigo? Não consegue, a gente só consegue influenciar. Então, pensando nisso, vocês precisam perceber rápido se vocês estão no ambiente facilitador correto. Se vocês não estão, mudem de ambiente e proporcionem, passam vocês a proporcionar os ambientes facilitadores de forma intencional. Por que é tão importante eu estar conectada com pessoas, então, rede de contatos, network, que me ajuda a crescer como pessoa e como profissional, e por que é tão importante eu proporcionar ambiente facilitador? Porque a sua mentalidade, as suas crenças são só formadas dentro de um ambiente que vai proporcionar ou repetição, ou você vai ter que ouvir, e eu repito várias vezes uma série de coisas de forma proposital. A professora está aqui, então ela entende a importância de repetir,
ou por forte impacto emocional. Então, quando a gente faz um almoço, uma janta, e você tá feliz e trabalha a sua emoção, você também tá aprendendo, você tá sentindo, você tá absorvendo. Então, a gente mescla ambiente facilitador com essa rede de apoio, com o network. Que ele não é só profissional, vocês entenderam, né? Então, as pessoas que vocês andam, que são seus amigos, também é seu network. A sua família, por incrível que pareça, também é esse network. É que doido, né? Então, cuidado. Frequentem, façam, proporcionam, mas cuidado, tá? Aí entra uma habilidade, uma competência. Anotem aí. Essa habilidade, essa competência tem um nome. O nome dela é abstenção. Para que você consiga, de forma cada vez mais intencional, entrar no ambiente facilitador e se conectar com as pessoas certas, porque assim, ó, pessoas precisam de pessoas, mas precisam de pessoas certas. Não é toda pessoa. Vocês precisam dominar a habilidade de se abster. E abster é abrir mão de coisas. Então, anota aí. Abstenção é a habilidade de abrir mão de coisas velhas para dar espaço para coisas novas entrar. E essas coisas velhas nem sempre é coisa ruim, tá? Às vezes é uma coisa boa. Às vezes é um amigo muito bom, você gosta dessa pessoa. Às vezes é sei lá, um carro que você gostaria de manter, mas se você abrir mão, entra uma coisa melhor. Às vezes é algum estudo que não faz muito sentido, mas você gosta. E aí você tem que abrir mão para outras coisas melhores entrar. A Mari mesmo fazia graduação em administração. Ela abriu mão para começar a se especializar em marca pessoal, brand. Percebam? Então, às vezes, vocês vão abrir mão de coisas que até parecem ser boas. Mas todo mundo tem 24 horas. Isso é uma coisa que é finito ao nosso tempo. Então, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E abrir mão de algumas coisas vai ser ambiente, vai ser pessoas, vai ser escolhas, vai ser decisões. Para quê? Porque existem 3 capitais, os 3 capitais mais importantes do mundo. É neles que eu quero que vocês foquem. A Paty sabe quais são os 3 capitais mais importantes do mundo? Já ensinei isso para a Paty Gonçalves? Se sim, não sopra, viu, Paty? Não faça igual o Gil, igual a Mari, de soprar para mim. Porque toda vez que a Paty me pergunta alguma coisa em inglês, a Mari sopra ou o Gil sopra. Olha só, vocês precisam se concentrar em adquirir, em trabalhar, em administrar, em gerir 3 capitais, tá? Existem 5 gestões que vocês precisam gerir. Gestão das emoções, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de tempo. A Ari está no RH, com certeza ela trabalha essas 5 gestões de alguma forma na empresa, tá? E se existem essas 5 gestões, existem capitais na qual a gente precisa administrar. Existem uma série de capitais. Mas a gente vai falar de 3 capitais, os 3 capitais mais importantes do mundo. E através desses 3 capitais mais importantes do mundo, o teu network, o teu ambiente facilitador, ele é como se fosse o combustível para esses 3 capitais. Por isso que a gente está falando de network e ambiente facilitador. Então, eu vou falar do terceiro capital para o primeiro, tá? Então, o terceiro capital mais importante do mundo é o capital financeiro. Às vezes vocês pensam que o capital financeiro é o capital mais importante, mas ele é o terceiro mais importante comparado aos outros 2. O capital financeiro, ele está no ambiente facilitador e ele está no network. Às vezes vocês vão num ambiente facilitador, no network, você escuta uma sacada, você tira um insight, e aquele insight vai proporcionar que você aumente o seu capital financeiro. Só que o capital financeiro, ele é fluido. O que é isso, Amanda? Significa que esse capital financeiro, ele flui da tua mão para a mão de alguém, da mão de alguém para a sua. Se você tomar uma decisão errada, que acontece, a gente errando, que aprende, tá? Não é acertando que você aprende, você erra e depois você acerta e aí aprende. Se você toma uma decisão errada, esse capital, ele flui para onde? Para baixo. Ele dilui, você perde. Então, se você está num ambiente facilitador equivocado, significa que esse capital financeiro, ele vai começar a diluir. Você vai perder. Se você está num ambiente facilitador correto, esse capital financeiro que é fluido, você vai conseguir expandir. Mas você só vai conseguir expandir através dos 2 primeiros capitais. Então, terceiro capital mais importante do mundo, financeiro. Porque ele é uma camada muito fininha comparada aos outros 2. Só que dependendo do ambiente facilitador e das pessoas que você se conecta, ou você vai expandir, ou você vai diluir. Simples assim. Até aqui faz sentido? Sim. Ok, maravilha. A gente vai para o segundo capital.
Esse segundo capital, ele é infinitamente mais importante do que o terceiro capital, que é o capital intelectual. O capital intelectual, ele é muito importante. Ele é extremamente importante. Então, o que acontece no capital intelectual? O capital intelectual é aquilo que você sabe sobre a sua vivência, experiência e aquilo que você adquire no mundo acadêmico, numa pós, enfim, você estuda, faz um curso, uma mentoria, um treinamento, e você adquire aquele capital intelectual. Aquele capital intelectual, ele não é fluido. Eu não consigo ir lá na sua cabeça e tirar o que você sabe, como eu consigo ir lá e tirar o teu capital financeiro. Não, o capital intelectual, ele é crescente. Então, ele sempre vai estar em EPC, evolução pessoal contínua. Não tem como você desver algo que você já viu. Não tem como você desaprender algo que você aprendeu. Aliás, até tem como. É muito mais difícil você desaprender do que você aprender. Se eu aprender a falar um idioma com vários vícios de uma forma errada, vai ser muito mais difícil eu aprender da forma certa. Se eu aprender a dirigir com vários vícios de forma errada, vai ser mais difícil eu aprender a dirigir da forma certa. Então, desaprender é mais difícil do que aprender. Embora é possível. Só que eu não consigo... Aquela informação, se eu querer fazer da forma errada de novo, eu tenho aquela informação para fazer da forma errada de novo. Percebam? Então, o capital intelectual é muito importante. Qual é o ambiente que eu consigo extrair mais capital intelectual do que numa universidade? Ambiente facilitador. No network. Então, hoje, eu uso, no máximo, 1% do que eu aprendi na minha graduação em psicologia. Olha que louco. Todo o resto é de outras capacitações, treinamentos, desenvolvimento, leitura diária, aprendizado na prática, aprendendo na pele. Entendeu? Então, perceba. Às vezes, a gente demora 4, 5, 6, 7, 10 anos num formato tradicional, convencional, que uma sacada de um network, de uma pessoa que passou por aquilo, que sabe fazer aquilo, uma orientação que aquela pessoa te dá, evita que você tome decisões erradas, que você se prejudique. Olha a importância do ambiente facilitador do network. Só que existe um capital que é mais importante ainda do que o intelectual. E olha só para vocês terem uma noção. Ari, pega essa. Você tá me ouvindo aí, Ari? Porque a Ari trabalha em empresa. Acho que essa ela nunca ouviu de mim. Sim, tô te ouvindo. Olha só. Muito bem. O teu capital intelectual, que você sabe, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, equivale pelo menos 10 vezes mais do que vocês recebem ou do que vocês pagam para o colaborador de vocês. Tamanha importância do capital intelectual. Por quê? Porque é através do capital intelectual que é possível gerar esse financeiro. É o capital intelectual que vai lá e proporciona isso daqui. Então, quando vocês têm um time na empresa de vocês, é lógico que ele tem um salário baseado na pesquisa de mercado, né? Só que o que ele proporciona para a empresa é pelo menos 10 vezes mais. Claro que não é justo, né, eu fazer a pessoa, o empresário pagar exatamente porque senão ele não tem o lucro, o faturamento e tudo mais. Ok. Porque as pessoas precisam entender a importância desse capital intelectual. Ele é muito mais importante, mais significativo do que o financeiro. Você pode até ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tem um recurso intelectual, você vai diluir todo o teu financeiro e não vai conseguir multiplicar. Quem multiplica capital financeiro é capital intelectual. Sempre foi, sempre vai ser. E aí o capital número 1, que é o mais importante, que ele impacta diretamente, tem tudo a ver com o teu ambiente facilitador, tem tudo a ver com o teu network, é o teu capital emocional. Então, esse capital emocional, ele que é responsável por gerir o teu intelectual e ele que é responsável por multiplicar o financeiro. Então, o capital emocional é o capital mais raro, mais escasso, mais importante, onde vocês mais deveriam estar focando para trabalhar. Porque o emocional, se ele trava o teu intelectual, você fica até duvidando se você sabe do que você sabe. Eu conversei com uma profissional que está há 31 anos no mercado. Se o capital emocional está travado, até 31 anos de mercado não é suficiente para a pessoa ter autoconfiança para multiplicar intelectual e financeira. Olha que doido, que louco isso, né? Então, a importância do capital emocional. O teu emocional tem a ver com o teu nível de autoconhecimento, tem a ver com o teu nível de
da potência no teu potencial, tem a ver com o teu nível de saber qual é a sua história, o que aconteceu para você chegar até aqui, tem a ver com o seu nível de expansão em relação à gratidão, se conectar com a abundância e menos com a escassez, tem a ver com o seu nível de sensibilidade para ficar o tempo todo mensurando, para você perceber o quanto que você melhorou, o quanto que você avançou. Isso vai trabalhar seu capital emocional. O nível que você consegue canalizar uma energia ruim num ambiente facilitador, num ambiente positivo. Então, eu tô aqui com o meu emocional explodindo. O que eu preciso fazer? Preciso me alimentar bem, preciso fazer um exercício, preciso falar com alguém num ambiente facilitador que eu posso confiar, que aquela pessoa não vai usar da minha fragilidade contra mim. Preciso fazer da forma saudável. Então, existe uma série de coisas que precisa ser trabalhado no emocional, entender sobre inteligência emocional, estudar sobre inteligência emocional, se colocar no centro, focar naquilo que você controla e não naquilo que você não controla, porque o trabalhar o capital emocional vai fazer com que você consiga administrar da melhor forma possível, da forma mais inteligente, trabalhar de maneira inteligente. Então, distribui o seu intelectual de maneira inteligente e você multiplica o teu capital financeiro. Como que eu expando isso? Proporcionando ambiente facilitador de forma intencional, estando em ambiente facilitador e analisando o tempo todo qual que é a rede de contato de vocês. Só que aí vem aquela frase que a gente sempre escuta, né? Você é a média das pessoas que você convive. Já ouviu essa? Faz sentido do capital? Fora a Paty Gonçalves, vocês sabiam que eram esses 3 capitais mais importantes do mundo? Vocês conheciam sobre esses 3 capitais? Eu não sabia qual era a sequência, mas eu já tinha ouvido falar. Maravilha. Faz sentido a sequência, Ari? Muito. Muito bem. Maravilha. Eu falando sobre média das pessoas que vocês convivem, eu costumo dizer que o único lugar na área da vida de vocês, que são muitas, né, existem muitas áreas da vida de vocês. Às vezes vocês pensam assim, eu tenho a vida profissional e a vida pessoal. Só na vida de vocês tem pelo menos umas 12 áreas, tá? Então é familiar, amorosa, lazer, espiritual, financeira, intelectual, muitas áreas. Então o que acontece? Se você tem uma área na qual vocês precisam estar na média, todas as outras, eu desejo que vocês estejam sempre acima da média. Não é fácil, tá? Mas é possível. Então, todas as outras, eu desejo que vocês estejam acima da média. Mas a única área que vocês precisam estar na média, de fato, é no relacionamento interpessoal, é na área social, é no network. O que significa isso? Então, imagina, na média. Se é na média, significa que tem que ter pessoas abaixo de vocês para que vocês transbordem, para que vocês consigam proporcionar e gerar valor. Então, tem gente que fala assim, não, eu vou me conectar, eu já ouvi muito isso, porque a gente vai muito em evento, né, faz muito network, eu já ouvi muito isso. Não, eu preciso me conectar só com pessoas que que têm muito mais resultado que eu tenho que ser o mais ignorante da mesa. Vocês já ouviram isso? Já ouviram essa frase? Já ouviu, Paty? Eu já ouvi muito isso. Eu tenho que ser o mais ignorante da mesa. Na minha opinião, dentro dos meus moldes, não. Você não tem que ser o mais ignorante da mesa. Porque se você não é se você é o mais ignorante da mesa, significa que você tá só você está absorvendo informação. E geralmente, ambiente de network forte, as pessoas elas não vão querer, elas vão repelir você se você não tiver algo para oferecer. Se você não tiver nada para transbordar. Elas não vão querer, não faz sentido. Por quê? Porque existem algumas leis naturais que nós temos, os seres humanos têm. E uma delas é reciprocidade. Então, a gente quer pessoas que estejam servindo, trocando. É assim, é natural. Entende? Então, se você acha que tem que ser o mais ignorante da mesa, primeiro, as pessoas vão repelir você porque você não está gerando valor. E segundo, nem você vai entender. Você não consegue ter a mesma linguagem. É outro nível. Então, a gente vai avançando no network. Você não é a mesma pessoa de um mês atrás. Teu nível de inteligência, capacidade emocional, intelectual, financeira não é o mesmo. Ou não deveria ser mais. Então, a cada mês, a cada semestre, a cada ano, você está em processo de transformação. E EPC, evolução pessoal contínua. Porque eu sempre falo, pessoas e negócios ou estão morrendo ou estão crescendo. Não tem esse negócio de estagnei, agora estabilizei. Estabilidade não existe. Ok? Então, vocês estão avançando ou vocês estão realmente regredindo. Então, pensando nisso, vocês têm que estar na média. Então, agora vocês já entenderam que network é se conectar com pessoas que te ajudam a crescer como pessoa e como profissional. Agora vocês já entenderam que para ter network, eu preciso de network para ser combustível da minha inteligência emocional, do meu capital emocional, do meu capital intelectual e do meu capital financeiro.
É com isso que vocês proporcionam isso, tá? E agora vocês entenderam que vocês precisam sim ser a média. Mas ser a média porque vocês precisam gerar valor. Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem network na prática, gerar valor. E vocês precisam também estar num ambiente facilitador de network para que as pessoas desse ambiente gerem valor na sua vida. Porque se esse ambiente, as pessoas não gerar valor na sua vida, então você precisa o quê? Avançar para um próximo network, para que você se sinta na média. Então, toda vez que você achar que você é o mais, que mais proporciona transbordo nessa mesa, muda de mesa. Toda vez que você achar, só vou ativar o mudo aqui rapidinho, Paty. Toda vez que você achar que você é o mais inteligente na mesa, mude de mesa. Porque só você está transbordando e você não está sendo transbordado. Toda vez que você achar que você é o mais ignorante, então dá um passinho para trás para que você possa transbordar. Tem que transbordar, tem que gerar valor. Algumas pessoas começam a seguir o plano de ação, tem lá no plano de ação da Paty, inclusive, que tem que estar em ambiente facilitador, tem que proporcionar no ambiente facilitador. E algumas pessoas falam assim para mim, Amanda, eu fui no evento. Aí eu pergunto, como que foi? Como que foi para você? Tal? Fez bastante amizade, fez network? Amanda, não consegui. Nossa, fiquei com uma vergonha, não consegui me conectar, não sei o que falar, não sei o que fazer. Então, já aconteceu isso com vocês? De vocês chegarem no ambiente e não conseguirem se conectar? Sim ou não? Já, ok. Sim, mas é que acho que eu tenho uma facilidade. Para mim é mais difícil. Geralmente eu fico achando situações para eu tentar me conectar com as pessoas. Mas eu acho que essa talvez seja uma habilidade natural minha, né? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade mesmo. Exatamente, exatamente. Por mais que vocês cheguem num ambiente e fiquem quietinhos ali, tudo bem vocês ficarem quietinhos. Talvez vocês vão... Agora vocês já entenderam que os ambientes, você precisa... você tem que trabalhar a sua sensibilidade, tá? A observação, para você identificar se você consegue transbordar e se você consegue conseguir ali absorver transbordo também. Eu costumo dizer, a Mari fala muito sobre isso para mim, ela fala assim, olha, se você tivesse, sei lá, não importa o ambiente, ela é até extremista nesse exemplo, ela fala assim, se você estivesse varrendo rua, você ia fazer amizade com muita gente, transbordar e gerar valor, tirar aprendizado das pessoas, não importa. Por quê? Porque eu acredito que a pessoa ela não precisa ter um capital intelectual muito expandido para ela poder gerar valor na sua vida. A gente aprende muito com pessoas assim, do sítio, pessoas idosas, não importa, tá? Se você tiver a sensibilidade, um olhar apurado, você consegue colher sabedoria e informação de todos os níveis, de todas as classes sociais. Então, esse é um ponto. Nós precisamos ter humildade, sensibilidade para conseguir absorver conteúdo das pessoas, ouvir a história das pessoas, tirar aprendizado. Eu tenho muito aprendizado dos meus avós, muito, frases deles, coisas que eles me ensinaram, que eles deixaram assim, e meus avós não são estudados, meu Deus do céu, nem, nada. Mas o nível de sabedoria que eles tinham, da forma deles, eu ficava o tempo todo ali absorvendo o que eles tinham para trazer como informação. Então, entendo, vocês precisam ter humildade o tempo todo, estar em EPC, em evolução pessoal contínua. Para isso, a gente tem que ter um coração ensinável. Para isso, a gente tem que estar aberto. Então, não só aprender com quem tem um nível intelectual muito alto, tá? Mas também com pessoas que nem têm estudo, tá? A gente aprende com essas pessoas também. O que acontece? Quando a gente chega num ambiente desse, e a gente tem uma dificuldade de se conectar, a minha orientação para vocês é sempre assim, ó. Vocês vão cumprimentar as pessoas, porque cumprimentar, gente, é o básico. Eu sei que tem gente que tem muita dificuldade, tem vergonha. O que que eu ensino? O que que eu treino? O que que eu estimulo as pessoas a fazer? Vai na padaria, fala um boa tarde. Vai passar a compra e agradeça e fala um boa tarde para a pessoa que está colocando o saquinho, a compra no saquinho. Se vocês observem. Se vocês observarem o meu comportamento, o comportamento da Mari, no dia a dia, a gente está fazendo isso o tempo todo. Claro que é de forma intencional, a gente se treinou a fazer isso. Eu aprendi isso muito com a Mari também. Então, você vai fazendo isso, você vai treinando isso, você vai se condicionando e vai ficando natural. E as pessoas lembram de você. Eu fui no mercado faz 3 dias e tinha um colaborador lá. E ele lembrou de um treinamento que eu dei na faculdade dele. Eu não lembrava dele. Só que ele lembrava das coisas que eu disse para ele. Olha que doido. Entende? Então, por quê? O tempo todo, porque eu dei um boa tarde, tudo bem e tal, e ele, eu lembro de você, papapá, a gente não sabe como que funciona. E às vezes, de repente, preciso de alguma coisa, então network não é só no ambiente, gente, de palestra e evento. É qualquer ambiente, você vai na padaria lá, boa tarde, tudo bem? Simples assim, simples assim.
Então, chegou no ambiente ali, vamos pensar no ambiente de evento, palestra. Chegou no ambiente de evento, eles geralmente proporcionam, deveriam proporcionar, já foi em evento também que não proporcionaram, deveriam proporcionar alguns ambientes, alguns momentos para que vocês possam se conectar. Mas se não existe esse ambiente, e você vai para um café, vai para o intervalo, você pode chegar lá, oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, eu gostaria só de ficar aqui ouvindo vocês. Então, se você tá com medo, com receio, não é um tema novo, eu tô começando agora a frequentar esse ambiente, eu poderia ficar só aqui, só ouvindo vocês? A pessoa fala, claro, com certeza. O que vai acontecer? A pessoa que escuta e que observa vai ter alguma dúvida. Se você fazer uma pergunta, não importa o nível de pergunta, aquela pergunta pode ajudar tantas pessoas que estão ao redor ali ouvindo, entendeu? E aquela pessoa que vai responder a pergunta, ela vai lembrar mais de você porque você perguntou. É incrível. Às vezes ela lembra mais de quem perguntou, porque perguntas abrem muitas portas. É através mais de perguntas do que de respostas. Do que vai lembrar das pessoas que falaram alguma coisa ou entregaram alguma coisa aqui. Muito doido isso. Mas é assim que funciona. Então, toda vez que vocês entrarem num ambiente na qual vocês não se sintam à vontade, treinem pelo menos a se apresentar, cumprimentar as pessoas, falar oi, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, só gostaria de estar ouvindo aqui um pouquinho vocês. Só de vocês fazerem isso, vocês vão perceber se é um ambiente na qual você consegue somar e gerar valor. Se não, num ambiente grande, de evento grande, você vai ter oportunidade de entrar em outros grupos de pessoas e fazendo a mesma coisa. E um contato que vocês fazem importante, uma pessoa que você gera valor primeiro, olha só, qual que é a regra do network? A regra do network, claro que se você tiver vergonha, a minha orientação é essa. Mas se você não tiver, se você for um sem vergonha como eu e a Paty, no bom sentido, né, Paty? Você precisa entrar já gerando valor. Sempre gerar valor. Então, qual que é a regra? É uma via de mão dupla? Claro que é. Mas a regra é gere sempre valor primeiro para as pessoas. Por quê, Amanda? Porque é uma lei natural, gente. Primeiro a gente planta para depois colher. Então, chegou no ambiente, claro, as pessoas já estão ali inseridas, não tem como você chegar lá já metendo o bedelho, dando palpite nem nada. Mas chegou ali, ouviu um pouquinho, fez uma pergunta, consegue agregar, gere valor. Gere valor. Às vezes, em ambientes, em eventos, vai ter um horário do almoço, vai ter um horário da janta ali, a pessoa tem mais espaço na mesa, convida a pessoa para sentar, ou a pessoa pergunta, cede o espaço para a pessoa sentar, pergunta um pouquinho da história dela. Sabe o que é gerar valor? Gerar valor, no primeiro impacto, no primeiro momento, é ouvir das pessoas. Anotem isso daí, ó. Escuta qualificada. Pode falar, Paty. Tô esperando. Tô bebendo água, gente. Paty, você queria falar comigo ou não? Posso continuar? Beleza. Então, anotem aí. Escuta qualificada. Escuta qualificada. Escuta qualificada é ouvir o que as pessoas verbalizam e o que as pessoas não verbalizam. Eu treino. É um treino. É você olhar para as pessoas, se conectar com as pessoas e conseguir ouvir a história delas, pergunta das pessoas. Pergunta onde elas veem, o que elas fazem, como foi a história delas, um resumo da história delas. As pessoas adoram falar da história delas. Só que raríssimas vezes alguém... para analisar, gente. Qual foi a última vez que alguém perguntou de você? É muito difícil, né? Muito raro, não é? Claro que quando eu falei com vocês, eu perguntei de vocês, um pouquinho da história de vocês. Mas tirando isso, quem foi a pessoa que perguntou para vocês de vocês? Vocês precisam treinar nisso. Então, olha só. Vamos recapitular. Existe network, que é conectar com pessoas que ajudam vocês a crescer como pessoas e como profissional. Existe ambiente facilitador, que é o ambiente que é proporcionado para network e que você deve proporcionar. A partir de hoje, você é responsável por proporcionar ambiente facilitador. E esse ambiente facilitador não é só para desenvolvimento profissional, mas também fortemente para desenvolvimento pessoal, porque você precisa ser para ter. Então, trabalha primeiro o seu CPF para você conseguir reverberar no seu CNPJ. Sempre. Sempre. Voltei, Amanda. Oi? Voltei. Não tava conseguindo, É que o Gil, eu ia falar... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo.
Aquela hora, desculpa, que eu ia falar, e aí o Gil ligou o carro lá e ele conectou no Wi-Fi do carro lá, por isso que eu nem te ouvi e nem conseguia falar. Ele conectou no Bluetooth do carro lá. Não, eu ia comentar com você esse negócio de gerar valor. Nem você sabe disso, você vai ficar sabendo agora, tá? Claro. Quando você fez aquele primeiro contato comigo, falando que tinha interesse de entrar no grupo, nós estamos com uma lista, acho que sem brincadeira, acho que tem mais de 20 mulheres querendo entrar no grupo. E, pra falar a verdade, assim, eu não te conhecia, né? Não sabia quem você era, veio através de indicação. Mas a partir do momento que a forma como você abordou e falou assim, não, eu quero oferecer para as meninas do grupo a mentoria transbordo, e foi falando e tal, imediatamente, né? Não, assim, né? Não que você passou na frente das outras meninas e a gente já colocou vocês no grupo. Não, assim, elas são umas queridas, vai ter um momento também, mas a principal diferença foi que nenhuma delas chegou oferecendo, gerando algum valor, como você disse, ou querendo, era simplesmente assim, eu quero entrar, né? Eu quero entrar. E realmente, se a gente parar para analisar, né? Quando a gente quer fazer parte de algo que a gente acha que a gente também precisa ter essa troca, a gente precisa mostrar, né? E foi incrível, porque realmente você vê pelos depoimentos lá do grupo que as meninas estão amando, e eu encontro pessoalmente com essas mulheres e elas me falam: nossa, fiz a mentoria com a Amanda, uma gracinha. Muitas não podem investir agora, mas ficaram com um desejo. Eu tenho certeza que na primeira oportunidade vão lembrar disso, né? Então, assim, só um comentário aqui com vocês da importância, então, só para comprovar o que você tá falando aí, tá? Eu nem tinha te falado isso, eu nem sabia disso, tô contando agora para vocês aqui. Eu não sabia mesmo. Obrigada de coração. Olha a importância, então, de gerar valor. Sempre primeiro gerar valor, tá, gente? A gente sempre tem que gerar, entregar, transbordar. Transbordar é ir além das bordas. Porque se é uma lei natural, se você planta e você vai colher, você vai colher. Às vezes você não vai colher naquele ambiente, mas você vai colher em outro ambiente, de alguma maneira. Então, pensem dessa forma. Proporcionem... Não que nós somos interesseiras, você entendeu? Mas você foi interessante. Né? Isso. Não foi uma relação assim de interesse. Você se mostrou interessante para estar ali falando, não, é isso que a gente quer. Nós queremos que pessoas que tragam, né? Que agreguem para o nosso grupo. Então, naquele momento, você se mostrou interessante. É isso mesmo. Eu até falo sobre isso na aula, né? Acho que a Paty assistiu essa aula lá da Roda da Vida, né? Que eu falo sobre essa área do social e eu falo sobre isso. Que você precisa se conectar com pessoas interessadas e interessantes. Não é interesseira, é interessadas e interessantes. Por quê? Porque elas precisam ser interessadas para aquilo que você tem para proporcionar. E, enfim, elas também precisam estar interessadas em proporcionar algo, sabe? E essas pessoas, naturalmente, pessoas que são interessadas, elas são interessantes. Elas são interessantes, por lei. Então, qual que é a regra? Número 1, entender que o network é para você crescer com pessoa e crescer com profissional. E para você entrar nesse ambiente, você tem que ser a média. Para você ser a média, você tem que estar transbordando e realmente atribuindo valor. Quando eu conversei com a Paty, eu achei muito interessante por ter um grupo de empresários. Eu perguntei assim, qual é o objetivo e por quê? Porque eu também tenho interesse em entender o quanto essas pessoas são interessantes. Você percebeu que eu fiz essa pergunta? Porque eu quero entender. Sim, porque para você quer fazer a parte de algo, tem que agregar para você também. Exato. Como que esse ambiente facilitador vai agregar na minha vida? Entendeu? É um ambiente na qual eu preciso me inserir, porque uma coisa, gente, é você ter adesão ao ambiente. Outra coisa é você ter aderência. Adesão é você entrar. Aderência é você participar, você realmente se sentir pertencente. Necessidade de pertencimento é inerente ao ser humano. Todo mundo tem necessidade de pertencimento. Só que a gente só vai conseguir realmente se sentir pertencente a esse ambiente a partir do momento que a gente se conecta. Eu tive e estou tendo a oportunidade de me conectar com as pessoas. Mas algumas pessoas não tiveram, talvez, a oportunidade de se conectar, né? Talvez nem todo mundo se conhece, como a Paty percebeu, né? Teve um dia que ela comentou, nossa, eu esqueço que eu conheço todo mundo e talvez nem todo mundo se conhece. Então, trabalhar não só a adesão, mas trabalhar também a aderência. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. E reforçar a perguntinha lá. Qual que é os principais objetivos desse ambiente facilitador? Será que tudo tem que ter objetivo, gente? Tudo tem que ter intencionalidade.
Por quê? Porque a gente está, então, dando valor no nosso tempo, dando valor para aquelas nossas metas, nossas projeções, nossos objetivos, as peças do quebra-cabeça, qual que é o meu alvo. Então, toda vez que eu trabalho de forma intencional, eu estou sendo uma pessoa planejada, eu estou sendo uma pessoa de projeção, eu estou sendo uma pessoa que está caminhando na direção daquilo que eu estou buscando para minha vida e que estou buscando de uma forma coletiva. Então, ser uma pessoa melhor para você, para os seus primeiro. Então, quando eu falo para vocês de proporcionar um ambiente facilitador, eu quero deixar claro. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês me falam que vocês estão fazendo isso, tá? Quando eu falo para vocês proporcionar um ambiente facilitador também na vida pessoal de vocês, na família, é porque vocês estão gerando valor, impactando ali na vida das pessoas. Se vocês não fazem para os seus, como vocês vão fazer para os outros? Gente, a minha família é totalmente funcional. Eu vou gravar aula só sobre isso. Tem aula lá na área de membros que eu pedi para não tirar, tá horrível. Audiovisual. Mas porque eu gravei com meu pai, eu falei, eu vou deixar. Gravei uma outra aula para fazer a introdução, para falar sobre isso. Minha família é totalmente funcional, é um regaço. Só que eu sempre proporciono ambiente facilitador, mesmo sendo disfuncional, sendo um regaço. E eu falo sobre família e ensino sobre isso. Então, se eu falo sobre isso, ensino sobre isso, mesmo a minha família sendo disfuncional, é o que eu tenho para oferecer. Gente, é uma regra. Você dá aquilo que você tem para oferecer. Não se dá carona a pé. Você tem que ter no mínimo uma bicicleta, bota a pessoa na garupa e ajuda ela. Então, se a gente entrar no ambiente facilitador, proporcionar o ambiente facilitador, pensando no que eu vou colher, e não necessariamente no que eu vou transbordar, eu estou fazendo, eu estou plantando, só no que eu vou colher, vai gerar um efeito rebote que eu não quero que aconteça, que é frustração. Fiz e nadei, morri na praia. Talvez faltou um planejamento, talvez faltou uma estratégia, talvez faltou uma intencionalidade, talvez faltou a sua expectativa a ser reduzida, porque cada um dá aquilo que tem para oferecer, e é isso mesmo, gente. Não tem vez, tá? A gente vai recapitular para fechar a caixa. Network, se conectar com as pessoas que vocês acreditam que vai ajudar vocês a crescer como pessoa e como profissional. Ambiente facilitador, vocês têm a responsabilidade de gerar esse ambiente facilitador e de pertencer a esse ambiente facilitador também de forma intencional. De preferência, a minha orientação, vocês dão uma mesclada no ambiente facilitador, tá? Eu sempre estou em ambientes facilitadores que são polares, que me complementam de alguma maneira, tá? E aí eu vou filtrando e vou retendo o que faz sentido, o que é bom. Sempre se questionar, nunca pega uma verdade como absoluta. Eu sempre falo para vocês, inclusive, me questionarem, se questionarem sobre o que eu falo. Sempre pergunto, faz sentido? Porque tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, Amanda, não fez sentido porque eu pensei isso e aquilo outro. Tá tudo certo. Só não muda de ideia que não é capaz de produzir novas ideias. Tá tudo bem. Eu tô o tempo todo me questionando também. E questionando as pessoas também o tempo todo. Entenderam? E isso vai gerar EPC, evolução pessoal contínua. Pensando nisso, vocês têm a responsabilidade. Eu quero que vocês se tornem causa e não consequência. Eu quero que vocês se tornem as pessoas que proporcionam o ambiente, o meio, e não só deixa do jeito que tá para ver como que fica. Essa crença, deixa do jeito que tá para ver como que fica, tá tudo ruim, o governo tá tudo ruim mesmo. E aí, o que eu vou fazer com o que aconteceu? Entendeu? E tá guerra para todo lado, o que eu faço com isso? Então, aí você volta para a autorresponsabilidade e começa a proporcionar um ambiente facilitador. E pensem que vocês precisam chegar nesse ambiente sempre com escuta qualificada, ouvindo, transbordando, gerando valor, que aí sim, esse network e esse ambiente facilitador vai ser o combustível para trabalhar os 3 capitais mais importantes do mundo: capital emocional, capital intelectual e capital financeiro. Mas eu quero que vocês foquem em ser para ter. O ter sempre é consequência. Então, capital financeiro é importante, extremamente importante. Caixa é importante, extremamente importante. Mas ele é a última camada comparado à inteligência emocional, a capital intelectual. Ele que faz você fazer tantas vezes. Por isso que tem gente que, na verdade, vocês já ouviram, mas eu vou repetir. As pessoas que quebram não são as empresas. É o emocional da pessoa que quebra, não é a empresa. CPF você não abre de novo, mas CNPJ você abre quantas você quiser, tá? Sempre isso. E quando a pessoa ela quebra no emocional dela, é muito difícil. É muito difícil reconstruir. Não tô dizendo que é impossível, mas é difícil, tá? Porque ela desacredita, tem muito mais a ver com ela, com o autoconhecimento dela, do que ela pensa que ela é e tudo mais. Muito bem, tudo bem? Faz sentido? Desafio para vocês. Eu quero ver, hein? Vocês vão ter que me mandar. Eu quero que vocês escolham, coloquem no radar de vocês um evento para esse ano, até dezembro, para vocês frequentarem ou para vocês proporcionarem, os dois.
e 2 pro ano que vem, pelo menos 1 pro semestre. A Paty já tem um radar dela lá em Floripa, e vocês precisam estar nesses ambientes. Vocês precisam se mobilizar, fazer acontecer, tá bom? Eu quero que cada uma fala um insight, algo que aprendeu, algo que absorveu, que vai levar para a vida. E aí? Acho que o que me fez parar aqui realmente para pensar é a sequência, que foi para mim bem lógica. Vou começar a começar a prestar atenção, né? E dar prioridade na sequência. Até anotei aqui para assim, dar prioridade, né? No que eu preciso desenvolver mais e para seguir a sequência, que eu acho que faz muito sentido. Muito bem, que bom, fico feliz, Ari. Pratique e depois me fala como que está sendo. O que mais? O que mais vocês aprenderam? Qual que é o insight que vocês tiram do tema de hoje? Tá me ouvindo? Meu áudio tá ligado? Tá ligado? Tô te ouvindo. Tua mãozinha tá levantada assim ainda, tá? Então, é porque eu tô no celular aqui, é isso, eu não sei. Sumiu os botões aqui. Essa questão da gente gerar valor, né? Mesmo que a gente pareça não... enfim, focar nisso, de você sempre estar transbordando mesmo, gerar valor. Isso que você comentou, da gente estar num ambiente e estar ali no meio, né? Não ser... Eu sempre ouvi muito isso mesmo, de que você tem que ser o mais ignorante da mesa, né? Então não tem que saber mais. E agora você me trouxe uma outra visão e eu concordo com você. Acho que para mim faz mais sentido pensar dessa forma. Que bom, Paty. Obrigada por compartilhar. Inclusive, algumas pessoas me questionam assim, como que você conseguiu se conectar com tal pessoa? Né? Porque a gente tenta. Por quê? Porque as pessoas tentam no formato convencional. Fulano, eu estou aqui, gostaria de mostrar uma proposta para você. Não é assim? Formato convencional, tradicional? Por quê? Porque elas estão pensando apenas no colher. Né? E tá tudo bem, é uma consequência. Só que o colher é sempre consequência, gente. Então eu me conecto muito com muitas pessoas porque isso é uma lei para mim. Eu vivo, respiro e vocês sabem disso. Eu quero que vocês vivam e respiram isso também. Então, quando você transborda, você chega em lugares, em ambientes, em pessoas que é inacreditável mesmo. Então, só transbordem, tá? Todos vocês têm coisas maravilhosas para transbordar. Todos vocês têm coisas incríveis para gerar valor na vida das pessoas. Todos. Até o senhorzinho do sítio. E você, Paty, o que você tira como insight do tema de hoje? Teu áudio está desligado, peraí, vou pedir para você ativar o som. É porque a criança estava lá com o pai, mas ela já veio atrás da mãe. Porque mãe é mãe. Mãe é pai mãe. Pai. Tá certo. Então, a criança está aqui fazendo uma bagunça perto. Não, às vezes a gente não acredita nessa parte que a gente tem que ser o ambiente facilitador dentro da família. Não a família que é a nossa casa, marido, mulher e criança, mas a família, a rede, pai, mãe, sogra, sogro. Perfeito. Legal isso que você falou. Se alguém não tem para oferecer, ofereça você. Né? Como a Paty comentou de vocês entrarem ao grupo. Muitas pessoas, e às vezes a gente chega num lugar também querendo, o que eu vou tirar daqui para mim? Não, o que eu posso contribuir aqui? O que a gente pode trocar de experiência aqui? O que eu tenho para oferecer? O que eu vou ganhar com isso também? Hoje eu não ganhei nada com isso, mas eu pude oferecer alguma coisa. Então, eu acho isso, sempre achei isso extremamente importante. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar. Trabalhei em escola como a Paty por muitos anos, mas eu acho essa troca de experiência muito importante, porque só há mudança de comportamento quando a gente aprende algo. Né? Então, eu acho isso... Eu tenho essa dificuldade em fazer esse ambiente facilitador, assim, na família um pouco maior. Eu sei, eu não proporciono isso, eu sou aquela que vou. Na mãe, vou, na sogra, mas parece que eu não sei acolher tudo aqui, sair da minha zona de conforto e fazer. Então, isso eu preciso, sim, melhorar. Eu quero que vocês façam isso na prática. Quero que vocês façam isso na prática. Vou chamar a Mari, né? Vem aqui rapidinho.
Por quê? Porque eu aprendo muito com a Mari sobre aquele ponto que eu falei pra vocês, de vai pra qualquer lugar e cumprimenta e faz acontecer. Só que a Mari tinha muita dificuldade de proporcionar um ambiente facilitador Sim. pra família e pros amigos. Inclusive, a gente descobriu isso, por quê? Porque ela falou assim, Nê, nunca eu convidei alguém pra vir em casa. E eu não tinha percebido isso, que ela nunca tinha convidado alguém pra vir em casa, doido. Sempre era eu que convidava. Então, a gente precisa identificar isso, e obrigada, viu, Paty, por você abrir isso, tá? Obrigada mesmo, faz muito sentido o que você falou. E a gente precisa entender e perceber e ajudar o outro, desenvolver o outro, treinar o outro, proporcionar um ambiente facilitador para o outro, proporcionar um ambiente facilitador, né? E a Mari tem os motivos dela para ter dificuldade, tá? E você também tem os seus motivos para ter dificuldade. E aí eu quero que ela conte um pouquinho como que hoje ela proporciona ambiente facilitador e quanto que isso gera diferença na vida dela como pessoa. E claro que reflete no profissional também. Primeiramente, né, gente? Boa tarde. Eu estava aqui ouvindo, ouvi os feedbacks de vocês. A Mari não entrou porque ela estava no salão dando eu estava fazendo maquiagem, maquiagem, aí eu cheguei, já tinha passado um pouquinho da hora e não quis atrapalhar. Mas eu e a Amanda tá junto faz 9 anos, né? E para mim sempre foi uma dificuldade com relação a ter contato com as pessoas. Porque a minha família é uma família que não não tem contato físico, não tem afeto, não tem essa parte de abraço, de carinho, de proporcionar esses ambientes. Então, na convivência com a Amanda, eu percebi muita diferença porque ela fazia isso. E nesse determinado dia, ela falou assim, eu chamei alguém para vir aqui, nem lembro a história em si. E aí a gente tomou conta, nem eu percebia que eu não fazia isso. Naquele dia, eu tive esse pensamento, eu falei, não, mas eu nunca chamo ninguém. Aí naquele dia eu pensei, falei, nossa, mas que chato, né? Por que eu sou assim? Aí eu fui trabalhar isso. Hoje, por exemplo, sábado passado, sexta, foi aniversário da minha avó de 75 anos, e eu proporcionei para que toda a minha família viesse, minha família é de Urânia. Eles vieram, organizou quem ia vir com quem, fez o aniversário da minha avó, e quem teve a iniciativa de pensar em algo partiu de mim. E para mim hoje é muito natural. E depois que eu comecei a ter este comportamento, a minha família todos os meses, elas fazem um evento para poder estarem juntos. Então, assim, quando você faz deliberadamente, automaticamente as outras pessoas, elas começam a ter os mesmos comportamentos bons, principalmente. Então, assim, minha família tem um grupo e agora, todo mês, esse mês eles vão fazer festa fantasia. Começou em abril isso. Aí foi os aniversariantes do mês, aí foi não sei o quê, Dia das Mães, e aí foi. E todos os meses eles vêm fazendo isso. E não foi falado para mim, mas é perceptível que surgiu depois dessa iniciativa. Porque quando um faz e dá resultado e as pessoas se sentem confortáveis, você abre espaço para as outras pessoas fazerem também. Mas é algo que a gente precisa estar atento. Se a gente não estiver atento, tudo fica tudo no comodismo, né? É muito mais fácil você ser convidado ou você falar, nossa, mas tal pessoa não me convidou, se você também não faz a sua parte de convidar as pessoas, mesmo não pensando em nada em troca, fazer deliberadamente mesmo, de coração, para que você tenha contato com as pessoas. E amanhã é Dia dos Pais, sexta-feira é aniversário da minha mãe, eu vou para lá, eles vieram para cá final de semana, amanhã eu vou para lá passar o Dia dos Pais com meu pai e ver o que faz no aniversário da minha mãe. Então, sempre assim, sempre estar disposto a fazer algo diferente. E isso faz muita diferença. E eu, claro, só tenho a agradecer a Amanda, porque se não fosse a partir da vida dela me ensinando, me conduzindo, talvez eu nunca teria essa consciência. E vocês estão aproveitando aqui, agora já vou rasgar seda, para falar o quanto que essa mulher é incrível, gente. Meu Deus. Só quem conhece... É verdade. Só quem conhece ela pessoalmente sabe o quanto que ela tem para agregar e transformar a vida das pessoas. É surpreendente. Obrigada, de coração não esperava. Não era para isso que eu chamei ela, não, viu? Era só para falar que realmente faz muita diferença na família. Era uma família totalmente disfuncional também, né? E, enfim, tem os seus motivos, a gente não julga. Mas o que a gente pode proporcionar, a gente proporciona. Né? Então, hoje, eles são um exemplo. Estão melhor do que a mim, inclusive. Eu tô tentando fazer isso com a minha. Eu chego lá, vou chegar lá. Vou tentar sempre que possível fazer encontros assim, tá? Para trazer temas importantes, relevantes.
temas que eu gosto muito de fazer isso no ao vivo, eu gosto demais de fazer isso no ao vivo. Então, sempre que possível, a gente vai estar fazendo. Inclusive, aproveitar que vocês são as organizadoras, a Paty sabe desde o início que a gente está à disposição. Quero fazer um treinamento presencial com vocês, com todos vocês. A gente precisa se organizar. Claro que está corrido para a Paty, está corrido para a gente também, no sentido de algumas demandas que a gente precisa priorizar, não tem jeito. Mas assim que for possível, quero estar presencialmente com vocês, tá bom? Não, vai estar. Nós já está no nosso planejamento, né, Paty? Sim, sim. E vai ser muito bom. Agradeço também por esse momento, né? Essa doação sua, esse ambiente facilitador que vem da sua parte, a gente só tem a ganhar com isso, tá? Muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço, gente, por conhecer vocês, por conectar com pessoas daqui que fazer muita diferença para nós, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês, um excelente final de semana, um excelente domingo com os papais, né? Proporcionam aquele ambiente amanhã, tá bom? Me surpreendam, Combinado. depois dão um Para vocês feedback. também aí, gente. Beijo. Como sempre, Amanda, arrasando. Você, bom, já é minha mentora, né? E aí eu tô sempre ligada no que você tem para compartilhar. Tem agregado muito a gente até comentou isso, né? Estão alinhados com os meus valores, muito do que você fala eu me identifico e é isso, né? É recíproco. Bora evoluir. E o que você me falou no primeiro dia lá na Transboard, e eu tenho pensado muito nisso, né? Que hoje ou você tá morrendo ou você tá crescendo. E ninguém quer morrer, né? Não, queremos agora, crescer. mas nós Até queremos quando- crescer. Então, que sejam em baby steps, né? E- Devagarzinho, Devagarzinho. mas continuamente a gente chega longe. Com certeza. E mesmo quando a gente morrer, que é realmente quando a gente morre, que tem um valor, a gente deixa aqui um bom legado, tá bom? Que a gente reverbere, que a gente continue vivendo na vida das pessoas, no coração das pessoas, tá bom? Isso mesmo. Um beijo, gente. Ótimo final de semana pra vocês. Beijo. Bom final de Obrigada, semana para igualmente. vocês, Boa meninas. tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.